Salve, salve nação! Separei aqui para vocês um vídeo top com entrevistas dos nossos jogadores direto do treino do Mengão, com análises da imprensa sobre Flamengo e Cruz Azul. Temos aqui, galera, informações do Cruz Azul. Temos aqui também uma pequena entrevista do Arthur Jorge, ex-treinador do Botafogo, né, que ganhou Libertadores, ganhou também Campeonato Brasileiro no ano passado, e ele falou muito bem do Felipe Luiz, elogiou bastante o nosso treinador. O Arthur Jorge, que hoje treina lá no Catar, né? Ele trabalha lá. Valeu? Então, seja bem-vindo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Vamos acompanhar aqui esse corte que eu separei para vocês. Simbora! O Flamengo disputa o Intercontinental, estreia amanhã contra o Cruz Azul, e a gente ouve os jogadores do Flamengo que falaram hoje antes dessa partida. A gente chega aqui bem preparado, bem confiante também. A gente sabe da qualidade do adversário. Não é uma equipe boba, é uma equipe muito intensa, é uma equipe de força física, de qualidade também. Mas a gente se preparou bem, o professor Felipe ali passou os mínimos detalhes para que amanhã a gente possa fazer um excelente jogo. O professor Felipe está correto ali, a gente chega, todo mundo à disposição, na nossa melhor forma física, técnica e mental. Com a mesma seriedade que encaramos o Carioca, o Brasileirão, a Libertadores, nós queremos ganhar esta Copa. Esto para nosotros también es como se llama el antiguo mundial y entonces queremos ganarlo. O ano realmente não foi um ano que pessoalmente que eu gostaria, né? Mas como equipe foi um ano sabe? E no futebol às vezes a gente tem o eu, né? Mas o eu não ganha. O nós ganhamos. Não fui o melhor atleta, não fui o melhor jogador em campo, mas da minha maneira eu pude ajudar e tentei ajudar sempre. Ouvimos aí os jogadores do Flamengo antes dessa estreia no Intercontinental, e aí na tela pra gente os números de Cruz Azul e Flamengo nos últimos 10 jogos. Para o lado mexicano, 4 vitórias, 5 empates, 1 derrota, um aproveitamento de 56,7%, 16 gols marcados e 10 sofridos. Já o Flamengo são 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota, o aproveitamento é de 70%, para 23 gols marcados, 11 gols sofridos. Cruz Azul, que no fim de semana, inclusive jogou no sábado, Cruz Azul, né? Foi eliminado do Apertura no México, e o Flamengo não. E o Flamengo vem nesse embalo de títulos de Brasileirão, de Libertadores. Pelo menos o anímico, Jailson, do Flamengo chega lá no alto. E descansou, né? No final de semana, justamente por conta do resultado anterior, né? O Mirassol, o resultado contra o Ceará, e aí conseguiu fazer esse descanso. Por exemplo, não vai viver o que o Botafogo viveu na temporada passada, que teve que entrar com o meio-campo todo, basicamente ali, reserva, naquele primeiro jogo, e acabou tomando de 3-0. Enfim, já foi logo eliminado. Eu estava vendo as questões ali, né? Os números do Cruz Azul, principalmente o esquema tático. É um time que joga com 3 zagueiros, então joga com ala. Então, provavelmente, vai repetir o que o Atlético Mineiro do Sampaoli em determinado momento fazia de movimentação, de tentar atacar ali as costas dos laterais e dos pontas do Flamengo. Então, novamente, né, Ayrton Lucas, o Alexandro, o Varela, o Royal e os pontas, Luiz Araújo, Cebolinha, Samuelino, os jogadores que foram escolhidos pelo Felipe Luiz para essa partida, tem um pouco mais de atenção justamente com as costas, né? Porque é um time que trabalha um pouco mais justamente nas alas, e aí tem que ter um pouco mais ali de ficar um pouco mais ligado, tanto os laterais quanto os pontos na hora da recomposição. Felipe Luiz falou sobre isso, né? Nessa coletiva da manhã, sobre o trabalho do Larcamon, que passou pelo futebol brasileiro, Cruzeiro, né? Um curto período ali, logo depois do Pepa, sobre ser uma equipe que tem quase que a mesma ideia de jogo do Flamengo, de gostar da bola, de gostar dessa pressão, uma marcação muito forte. Enfim, então, talvez um adversário que convide um pouco mais o Flamengo também, né, para esses duelos. Por isso, o descanso é essencial. Assim, essencial, porque já nesse jogo de início pode ser uma perspectiva de um jogo físico também para o Flamengo, né? Acho que qualidade técnica nem se compara no coletivo e no individual. O Flamengo é muito mais time que o Cruz Azul, mas pode ser aquele jogo cilada mesmo, sabe? O jogo da paciência, o jogo da concentração absurda do tempo todo, mas o Flamengo é muito mais time. E é claro que o Cruz Azul também, né, não vai vir
de peito aberto aí contra esse Flamengo. Você acha que não, Jailson, que os caras vão se arriscar? Não, pegando o gancho do que a Maripê falou em relação à pressão alta, gostar da posse da bola, você tem maneiras de conseguir fazer isso, né? E uma das maneiras de você ter a posse é tentar roubar no campo de ataque. E aí, se o Larcamón, né, for com a marcação alta para tentar fazer essa pressão, o Felipe Luiz pode já fazer o que ele fez durante a temporada, atrair com os zagueiros, atrair a marcação adversária para ter espaço. Aí Ortiz ou Danilo, né? Léo Pereira, Rossi, muita qualidade no passe, o Jorginho e o Pulgar, que também baixam para fazer essa saída de bola, atrai o Cruz Azul para fazer essa marcação alta, e aí tem um ponto, o fato deles jogarem com 3 zagueiros. Porque muitas vezes, quando as equipes jogam com 3 zagueiros, existe uma dúvida em quem vai marcar quem. Por exemplo, se o ala baixa para marcar o ponta do time adversário, ou se ele tem que pegar o zagueiro pelo lado, pelo setor que tem que abrir para pegar, e aí fica um buraco no meio. E geralmente, nessa dúvida, onde um passe entra, né, nas costas do marcador, justamente fazer, por exemplo, um Jorginho da vida, um Pulgar, ou uma própria Arrascaeta, fazer um lançamento nas costas desse defensor e aí não dá tempo. Com 3 zagueiros. Né? E aí não dá tempo. Então, assim, se vier com zagueiros e for fazer essa marcação alta, pode ser um convite ao Flamengo. Tá bom, vem aqui, faz a marcação alta, espeta o Samuel Lino de um lado, espeta o Carrascal ou o Luiz Araújo do outro lado, e você começa a jogar nas costas desse ala que em algum momento vai ter dúvida com o zagueiro do setor em quem tem que marcar. E aí pode sair a jogada e aquele cruzamento para trás. Ou você vai colocar o Varela como um baita personagem, como foi contra o Palmeiras. Né? Você vai dar essa condição / liberdade dele trabalhar com a bola também, e aí você gera mais dúvida ainda, porque é o lateral do time adversário, assim, construindo e incomodando demais o lateral da outra equipe. Então, acho que o Flamengo ele tem muitas alternativas. Você lembra do jogo com o Palmeiras, né? Com certeza o Larcamón deve ter se apegado a esses jogos principais, a esses últimos também, para fazer esse estudo do Flamengo, né? Para entender nesses momentos mais decisivos também essa postura do adversário. Eu acho que ele deve também estar muito baseado nesses últimos jogos. Um outro ponto que pode acontecer justamente nessa linha é marcar um bloco mais baixo e aí fazer linha de 5. E daí a paciência Flamengo, vai ter que cantar. Aí a equipe do Felipe Luiz tem um pouco mais de dificuldade. Vai lá a linha de 5, um 5-4-1, por exemplo, marca lá um bloco baixo, aí é paciência. Para conseguir espaço. Aí vai ser o jogo do Carrascal, por exemplo, do Jorginho, principalmente do Pulgar, de ficar girando a bola de um lado para o outro até a marcação adversária se perder um pouco, seja tentando abrir para tirar, por exemplo, um Varela e um Alexandro, que provavelmente, se tiverem esse bloco mais baixo, vão subir um pouco mais, e aí tiver uma amplitude, tem espaço no meio, e aí o Arrascaeta, o Luiz Araújo, se estiver em campo, ou o Bruno Henrique mesmo, aí pode sobrar espaço para eles conseguirem jogar por dentro. Mas se a equipe estiver num bloco mais alto, o Flamengo pode ter esse convite mesmo, pode ser uma estratégia aí do Larcamón não muito boa. Marcar esse time do Flamengo lá em cima, pode sobrar justamente espaço para o que o Felipe Luiz quer, essa atração, vem. Me marca que em 3 toques na bola eu chego ao ataque. Aí num 5-4-1, aí já é uma situação que de repente possa dar um pouco mais de trabalho para o Flamengo do Felipe. Vamos ouvir o BAP falando sobre o trabalho de Felipe Luiz. É o que eu falei, eu só penso no Cruz Azul, tá certo? A torcida do Flamengo não tinha absolutamente nada. Uma semana atrás, são 44 anos sem um título mundial. A torcida do Flamengo pode esperar mais um pouco. Galera, vamos pensar no Cruz Azul, porque eu já vivi situações delicadas como rubro-negro, pensando muito na frente, tropeçando no Santo André da vida, nos América do México. Então, um dia de cada vez, vamos pensar no Cruz Azul com o máximo respeito. É isso aí. Fala, Jailson. Melhor, né? É melhor, porque o máximo respeito. Da outra vez teve o lance lá do Real Madrid, né? O Real Madrid pode esperar. É isso. É pensar um jogo de cada vez. Tem o Cruz Azul,
primeiro, e aí já o pessoal falando, não, amigo, você tava no dia que eu não lembro que se era você, acho que era o Bruno. Não sei, você recebe tanta gente. O amigo mandando mensagem, direto e aí, com esse ano, será que esse ano dá contra o PSG? É verdade. Eu estava aqui, estávamos juntos, pois é. Será que dá contra o PSG? Eu falei, cara, ainda tem o Cruz Azul ali, calma. Depois do Cruz Azul, Pirâmide, e aí depois... Aí falei, então obrigado por colocar meu pezinho no chão. Porque foi logo depois de duas conquistas. Foi logo na sequência, é verdade. Empolgação, o jogo contra o Palmeiras, depois, né, o jogo contra o Ceará, e já o cara mandando mensagem pensando no PSG. Falei, calma, que ainda tem os jogos. Esse jogo contra o Ceará é um bom exemplo, né? Porque o Ceará marca bem, né? 5, não uma linha de 5 tão baixa, mas uma linha de 5 que hora saía para pressionar. Não foi 4, 5. Isso, 5 exatamente. no meio campo. E aí o Flamengo teve dificuldade. E foi só 1-0, que o Flamengo até tentou ampliar, mas 1-0 do título. Só que esse é um exemplo de um jogo que o Flamengo ele ficou incomodado. Verdade. Foi difícil encontrar ali alguma situação para esse placar sair do 1-0. A gente vem falando também ao longo desses dias, né, sobre uma possibilidade para o Pedro, quando se trabalhava para que ele estivesse à disposição. O Felipe já se organizou ali muito sem esse personagem que é o Pedro, né? Mas é ainda, isso que eu ia dizer, mas é ainda uma peça diferente, né, Jailson? Ele se organizou porque não tinha jeito, não tinha como ser diferente, mas ainda é uma outra referência, uma outra forma de jogar que ele poderia usar, né? Inclusive é um mercado que, na minha opinião, o Flamengo tem que fazer para o ano que vem. Tem que olhar com carinho. Tem que arrumar alguém para... Porque esse ano mostrou muito isso, né? O Pedro também... Não tem ninguém com as mesmas características do Pedro no elenco do Flamengo. E sim, muda bastante se ele tiver condições, né, de jogar, porque o Felipe Luiz falou sobre isso, de estar apto, por exemplo, se o Flamengo passar do Cruz Azul, né? Então, é um cara que não tem substituto, muda muito a forma que o time todo joga, muda muito em relação ao Bruno Henrique, por exemplo, que é o reserva imediato, porque o Bruno Henrique não joga de costas. É simples. O Bruno Henrique tem dificuldade de jogar de costas, ataca muito espaço, é o cara da velocidade, é o cara do jogo aéreo. E o Pedro não. O Pedro é o cara que geralmente ele gera um pouco mais de jogo, porque ele consegue fazer esse pivô muito bem. O Arrascaeta... Segurar mais a bola ali também, Exato. né? O Arrascaeta se aproveita bastante. O Luiz Araújo também se aproveita bastante desse pivô para fazer o bate. Então, sim, é um cara que faz muita falta no elenco do Flamengo, porque não tem ninguém que faça coisa semelhante. A partir de quando o Felipe Luiz recupera dele, né? O Renato Senise pedindo passagem aqui, chegando nessa reta final do nosso Sport Center, ele acompanhava o trabalho do Cruz Azul, é isso mesmo, Senise? Seja bem-vindo mais uma vez. Isso mesmo, Glaucia. Estamos de volta aqui na frente do centro de treinamento de Aldersal. Nesse momento, quem treina é o Cruz Azul. Mesmo esquema do Flamengo. Os jornalistas tiveram acesso aos 15 minutos iniciais. Antes, 3 jogadores falaram. Respostas rápidas, todos falando do momento do Flamengo e do futebol brasileiro, como o Brasil, né, vem dominando o futebol sul-americano no atual momento e fazendo uma comparação com o Campeonato Mexicano, que segundo eles é uma liga muito forte também, mas exaltaram muito o elenco do Flamengo. Segundo eles, o Flamengo tem um grande mérito, né, além de ter ótimos jogadores, o Felipe Luiz conseguiu fazer esses ótimos jogadores jogarem juntos, né, fazer um verdadeiro grupo de jogadores de futebol. Todo mundo elogiando muito o trabalho do Felipe Luiz por aqui. Só lembrando, né, a gente está falando dessa maratona do Flamengo, que teve 75 jogos na temporada, que chegou aqui no sábado, né, e já chegou treinando e tudo mais. O Cruz Azul não teve tantas partidas ainda em 2025, mas a logística foi mais complicada para o Cruz Azul, né? Lembrando, o Cruz Azul foi eliminado na semifinal pelo Tigres do Campeonato Mexicano e chegou só ontem, apenas ontem de manhã, chegou de manhã, já fez um treino regenerativo na parte da manhã, na parte da tarde aqui também nesse CT, fez um treino mais muito leve e hoje faz o último treinamento antes da partida de amanhã contra o Flamengo. Para eles, segundo os jogadores do Cruz Azul, não existem favoritos. Eles reconhecem que o Flamengo é muito forte, ganhou tudo o que podia nesse ano, mas segundo eles, o Cruz Azul, mesmo um pouquinho cansado e sentindo um pouquinho a eliminação para o Tigres, chega em condições de bater de frente com o time brasileiro. Eu volto com você, Glaucia. Muito obrigada, Renato Senise. Acompanhou tudo, acompanhou o Flamengo, o Cruz Azul e trouxe completa informação aqui pra gente. Esse é o confronto amanhã pelo Intercontinental. Galera, olha só o que o Arthur Jorge, ex-treinador do Botafogo, falou do Felipe Luiz, ele que agora é treinador lá no Catar, cara. Veja bem.
trabalho dele? Olha, dizer-te primeiro que eu de facto passei este ano longe, mas passei também muitas madrugadas a ver os jogos do Brasileirão. Portanto, porque aqui o fuso horário é muito diferente e chegamos a ver muitos jogos também aqui de madrugada que fomos acompanhando ao longo desta temporada. Portanto, sinto-me confortável para dizer de sua valia aquilo que o Filipe Luís realmente tem, que é um treinador que eu aprecio, que é um treinador que eu gosto. Curiosamente, o meu primeiro contacto com ele foi em Braga, quando ele terminou a carreira de futebolista. Ele visitou-me, já eu era treinador do Braga, visitou-me lá nas nossas instalações, acompanhado de um amigo comum, que jogou com ele no Atlético de Madrid, jogou comigo em Braga também, portanto um amigo comum que acabámos por nos cruzar ali, e eu vejo hoje um Filipe que foi justamente campeão, justamente vencedor das competições que disputou, pelo trabalho que fez. Portanto, é um treinador que, de facto, tão bem como eu, fez um percurso inicial de formação, na formação do clube, e que, num curto espaço de tempo, consegue ter o destaque que tem, com toda a certeza, pela sua competência, pela sua qualidade, e que é um treinador de uma nova geração de treinadores brasileiros de grande valor. Tá aí, bacana, né, cara, ouvir essas palavras do Arthur Jorge, né? Ele que tinha ganhado com o Botafogo o Campeonato Brasileiro e também Libertadores no ano passado. Eles enfrentaram pelo Intercontinental no fim da temporada passada o Pachuca do México e perderam por 3-0, né, cara? A administração logística foi péssima do Botafogo, né? Eles jogaram a última partida do Brasileirão, tinha pouco tempo de descanso, não descansaram, fretaram um voo que não era adequado, né? Os jogadores do Botafogo chegaram em cima da hora e muito cansados pelo fato do avião não ser confortável, né? Era um avião fretado lá pelo John Textor e com isso, cara, o Botafogo chegou muito mal em cima da hora, tendo também, né, o fuso horário que prejudicou bastante o time do Botafogo. E isso foi um fator predominante para que o Botafogo perdesse aquele jogo não jogando nada, né, galera? Muito bem, trouxe aqui para vocês as últimas informações e análises do nosso Mengão, que enfrenta o Cruz Azul amanhã, quarta-feira, às 14 horas, horário de Brasília. Muito obrigado a todos vocês, deixem um like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras, fui!